Chamar aqui o pastor Robson Caetano. Aplauda o Senhor pela vida dele. Pastor Robson é pastor das igrejas de Cristo, né? A igreja de Cristo lá no plano. E é uma grata, né, satisfação ter o senhor aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. Amém, obrigado, pastor. Muito obrigado pela disposição de estar aqui nos abençoando com a palavra, né? E eu fiquei sabendo que ele é procurador, ele é uma autoridade não só eclesiástica, né, mas uma autoridade também no mundo físico. E ele também é primo da pastora Gisele, né? Sou primo da pastora Então, Gisele. todos conhecem a pastora Ana Gisele Carla. aqui. Da pastora Ana Carla também. Todo mundo pastor conhece Túlio. aqui a pastora Gisele. Né, que ela Que esteve aqui bênção. conosco muito tempo. Né? A Ana Carla também eu conheço. Pois né? minha prima. Então, ele é de casa. Amém, Então, amém. pastor, se sinta em casa. Amém, pastor. Né? Que Deus possa usar o Senhor. Vamos orar por ele. Estenda sua mão para cá. Meu Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai amado. Bendizemos a Ti pela vida do pastor Robson, Pai. Amém. Pedimos, Seu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre ele, Pai, trazendo, Seu Deus, direção, dando a ele, Pai amado, palavras, Seu Deus, que venham tocar em nosso coração, porque nós estamos aqui, Pai amado, na condição de Samuel. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Abençoa, Seu Deus, em nome de Jesus, essa ministração. Nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. amém, amém. Obrigado, meu irmão. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Agradeço ao pastor Silvio pela acolhida, o pastor Luiz Carlos, que está viajando para um congresso lá no Nordeste. Como disse o pastor, eu congrego na Igreja de Cristo, lá na Asa Sul, 305/306 Sul. Mas, na verdade mesmo, nós congregamos na Igreja de Cristo. Na Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? Aonde quer que seja, o pastor está viajando lá para o Nordeste, mas ele está indo lá também para ministrar para o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, para que a gente possa dividir a palavra do Senhor, ainda mais tratando desse tema, que é um tema tão importante, que é justamente a questão da autoridade masculina. E eu tenho um título para vocês nessa noite, a autoridade masculina como um projeto de Deus. Deus tem me dado a bênção de poder ser o líder dos homens na Igreja de Cristo lá no plano, e a gente tratar de alguns temas como esse, e estar à frente tratando com os homens lá desde 2018. Então, vamos fazer 5 anos, né, que a gente está tratando. Especialmente nós vivemos um momento difícil, um momento em que essa autoridade masculina, entendam bem, uma coisa é autoridade masculina, outra coisa é machismo. E a autoridade masculina é um projeto de Deus. E essa autoridade masculina tem sido bombardeada, justamente por ser um projeto de Deus. Eles estão bombardeando a autoridade masculina, estão bombardeando a família, que também é um projeto de Deus. O casamento, que foi a primeira instituição criada diretamente por Deus. Né? O casamento não foi criado pelo Estado, foi criado por Deus. E é a união entre um homem e uma mulher. E tem sido bombardeado. E para mim é uma alegria a gente poder tratar de um tema desse, porque não é em qualquer auditório que a gente pode falar sobre isso. Né? Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus aí, no livro de Gênesis. O irmão vai colocar aqui para vocês no telão, fica mais fácil. Vamos ler alguns trechos aqui em que Deus vai conferindo para o homem a autoridade aqui nessa terra. Vai nos constituindo como autoridade aqui nessa terra. Isso é um privilégio muito grande, mas, sobretudo, isso é uma missão. É uma missão que nós temos e que nós devemos cumprir com toda alegria, com todo fervor. Então diz a seguinte a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deixa eu só contar aqui para mim não me perder nesse horário. Pronto. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meu irmão, Deus quando te fez, Ele já fez com essa constituição. Você já foi lançado nessa terra
já com essa autoridade de dominar sobre todas as coisas aqui na terra. Deus colocou na mão dos homens. Segundo, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gravem isso, nós vamos tratar isso daqui a pouco. Colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para ele estender uma rede, ficar ali tomando água de coco e não fazendo nada, foi isso? E recebendo só o salário de família no final do mês? Não, colocou o homem para cultivar. Cultivar é uma bênção, irmãos. Semear é uma bênção. Fazer as coisas crescerem, fazer as coisas acontecerem é uma bênção. E Deus está colocando isso em nossas mãos. Para cultivar e para guardar, para proteger. E ainda, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe será idônea. O homem, antes de Eva chegar, o homem estava sozinho no jardim do Éden. E ele foi botando o nome em tudo quanto é animal. O homem foi criado já inteligente por Deus, com capacidade intelectual elevada acima de todas. E botava o nome de todos os animais. E eu fico imaginando Adão colocando o nome de cada um dos animais. E ele colocou o nome do leão e da leoa, do cavalo e da égua. Foi colocando o nome de cada um dos animais com seus respectivos pares. Mas ele não tinha um par para ele. Embora tenha sido, já sabemos que isso já era um projeto de Deus, não é? E Deus então falou: não é bom que o homem esteja só. E Deus mandou uma bênção para o homem. A mulher, meus irmãos, é uma bênção para o homem. Quem é casado sabe disso, né? É uma bênção, é uma auxiliadora. Nós podemos dizer que é a melhor amiga que o homem pode ter. Porque o homem deixa o seu pai e deixa a sua mãe, deixa a sua família que te criou, para poder formar com aquela mulher uma só carne. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção no termo usado pela palavra de Deus, quando ele se refere à mulher. Ele far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele não está fazendo uma inimiga. Ele não está fazendo uma competidora. A mulher foi feita para estar ao lado do homem e ser auxiliadora do homem. É lamentável que hoje nós vivemos uma época de fomentação de guerra de sexo que realmente não tem precedentes. Mas a relação homem e mulher é uma relação complementar. Quem é casado aqui sabe. Quem é casado aqui? Tem muita gente casada. E aqueles que vão casar vão entender isso. Tem tantas coisas que nós não desempenhamos bem. E Deus então mandou uma mulher para que pudesse nos ajudar. Para que a gente pudesse junto cumprir o propósito de Deus e a obra de Deus. E continua. 1 Coríntios fala sobre essa relação de homem e mulher. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem. Quando a gente fala assim, Cristo o cabeça do homem, o que vocês param para pensar? É que Cristo é o nosso comandante. Que Cristo é que nos direciona. Eu fui militar, fui 12 anos, fui da Polícia Militar, fui 12 anos da Polícia Militar. E a gente tinha um lema na Polícia Militar, que era o seguinte, que o quartel era a casa do comandante. Da maneira que o comandante era, você procurava ser também. Cristo é o nosso comandante, é o nosso general. Ele é o nosso exemplo. Quando nós falamos em liderança, nós estamos falando em liderança tendo como exemplo Cristo. A liderança não é o homem. A liderança, o nosso exemplo de liderança é Cristo. Cristo era o líder dos apóstolos, irmãos? Não era o líder dos apóstolos? E aí ele não fez uma cerimônia para lavar os pés dos apóstolos? Que tinha um simbolismo nessa cerimônia? E Pedro virou para ele e falou assim, mas Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? Eu que devia estar lavando os pés do Senhor. Não, o Senhor não pode lavar meus pés de forma nenhuma. Eu gostava de Pedro, que Pedro tem essa sinceridade simples no coração, né? Aí Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Tinha uma simbologia nisso. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos ser lavados por eles. E ali tinha essa simbologia.
E Pedro fala assim, não, mas então já que é assim, Senhor, então lava tudo. Ele não precisa. Não precisa, Pedro. Basta o pé. O que eu quero dizer para os irmãos é que o nosso cabeça é Cristo. O nosso exemplo de liderança é Cristo. E como Cristo nos lidera? Cristo nos lidera com amor. Cristo nos lidera com suavidade, com sabedoria. Quando Ele lança a sua palavra, não há aquele que possa resistir. Por quê? Por causa do imenso amor com o qual Ele nos lidera. Irmãos, e é essa liderança que Deus propõe para nós em relação às nossas esposas e aos nossos filhos. É essa liderança que Deus propõe para nós, aonde a gente pisar os nossos pés. É uma liderança de amor. É uma liderança que está para servir. Nós, como homens, nós não devemos nos servir da nossa esposa e dos nossos filhos. Não. Nós devemos servir as nossas esposas e os nossos filhos em amor. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas e nas vidas deles. Então continuando aqui, 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em Efésios 5:23 diz o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o que nós observamos pela palavra de Deus é que existem papéis dentro do casamento. Existem papéis dentro do lar. E dentro do lar, o cabeça do lar é o homem. O homem é aquela autoridade suprema que mandou a mulher obedecer. Não, ele é o cabeça. E ele é um cabeça da mesma forma que Jesus é o cabeça de nós. Jesus faz tudo por nós. O que nós devemos fazer pela nossa esposa e pelos nossos filhos? Tudo. Da mesma forma. Nós não podemos pegar a liderança humana, pegar a concepção de autoridade humana e jogar para dentro do casamento, que não vai dar certo. Nós temos que pegar a concepção de autoridade bíblica. O modelo bíblico. E é sobre isso que nós vamos tratar essa noite aqui com os irmãos. Que é uma bênção. É uma liderança muito melhor, muito mais valorizada, muito mais respeitada do que a liderança que o mundo propõe. Bem, então, o homem foi constituído por Deus justamente para ser autoridade no lar. E nós vivemos, então nesse período onde essa autoridade, ela é atacada. Ela é atacada de maneira ferrenha. Como eu falei para vocês, primeiro, porque a ideia é atingir o projeto de Deus, que é a família. Segundo, nós temos um inimigo das nossas almas, que é Satanás, o diabo. Quando a gente vai lá em Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de 3 problemas que nós passamos, nós seres humanos passamos. 3 oponentes fortes que nós temos. O primeiro oponente é o mundo, é o sistema. Lá em João, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo já está debruçado, já está deitado no maligno. O que é o mundo? É o sistema de coisas. Se você liga a televisão, você vai ver na televisão falando que Jesus te ama. Você vai ver na televisão falando que Jesus morreu por você, que Ele deu a vida por você, para que você pudesse ser salvo e pudesse ter a vida eterna. Você vai ver na televisão falando que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Você vai ver isso, né? Você vai ver na televisão dizendo que você é um príncipe, porque você está ligado ao Senhor. Você não vai ver isso, porque é o mundo. Não espere ver isso lá, irmãos. Isso é o mundo, é o sistema, e o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E um segundo ponto que Efésios capítulo 2 fala é que o outro inimigo que nós temos é o diabo. O diabo é o inimigo que existe. Muitas pessoas gostam de entrar naquela falácia de que ele não existe, mas ele existe. E a intenção dele é atrair o máximo de pessoas para o inferno. Ele está furioso, porque Jesus já o venceu na cruz. E se possível para ele, ele vai tentar enganar os próprios escolhidos. E esse diabo, ele é chamado também na Bíblia, como em Coríntios, como o Deus desse século.
Ou seja, o Deus desse sistema, o Deus desse mundo. E o que ele faz com as pessoas que não são de Cristo? Ele, fecha a sua mente, cega a sua mente. O diabo não cega os seus olhos, mas ele cega a mente, para que a pessoa não possa ouvir, não possa entender, não possa aceitar, não possa compreender a maravilhosa verdade do Evangelho. E aí ele, com essas pessoas, com esse sistema, tenta ao máximo destruir o projeto de Deus. Irmãos, vocês que estão aqui, cada um de vocês, você é um projeto de Deus. Você sabia que antes de você nascer, você já tinha sido projetado por Deus? Que você já tinha sido escolhido por Deus antes da fundação da terra? Você já tinha noção disso? Lá em Efésios capítulo 1, vem dizendo que Deus já previu a nossa salvação antes da fundação do mundo. Para você ver o tanto que Ele nos ama, o tanto que isso é importante. E o tanto que é importante o projeto dele para nós. E nós devemos seguir esse projeto. Vamos começar então, já que nós vamos falar de autoridade, vamos começar falando sobre um conceito de autoridade. Vamos pegar uma concepção secular, uma concepção de dicionário acerca de autoridade. E o dicionário diz o seguinte, dicionário online, do latim a palavra autoritas. A autoridade é o poder, a legitimidade ou a faculdade em geral. O termo refere-se a pessoas que governam e que exercem comando. Direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Veja que a concepção de autoridade, e essa aí, eu analisando essa concepção, quase todos os conceitos, quando se fala em autoridade, as pessoas falam, isso é um poder hierárquico. É um poder que alguém tem de dar ordem e de outro obedecer. Eu entendo bem isso, como eu fui militar, como eu falei com os irmãos, né? E a gente entende de uma forma geral, quem trabalha, tem chefe, a gente entende bem isso. Só que quando nós falamos em autoridade na Bíblia, ela vai além disso. Até engloba isso, mas ela vai muito além disso. A autoridade é o privilégio de você poder servir a Deus, de você exercer um ofício de servir ao Senhor, de servir a sua esposa, de servir aos seus filhos, de servir a um propósito que Deus tem para você. Jesus, quando veio a esse mundo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Mestre dos Mestres, Ele é o Senhor do Senhor. E Ele veio para quê? Ele veio numa carruagem de fogo, de ouro, para ser servido por nós? Embora Ele tivesse direito a isso, não é? Não, não foi. Ele veio justamente para servir. E como Ele serviu? E como Ele reinou? Bem, vamos ver algumas características dessa autoridade. Primeira característica da autoridade. Toda autoridade ela tem que ser constituída. Ou ela é tomada o poder e é constituído pela força das armas, ou ela, dentro de um Estado de direito, ela é constituída em razão das regras que existem. Eu só estou falando de uma autoridade pública. Quando nós falamos da autoridade no reino de Deus, ela também é constituída. Deus constitui a pessoa para ser uma autoridade. E quando nós falamos na palavra de Deus, Deus constitui o homem para ser autoridade, para ser sacerdote, para liderar o seu lar. E se Deus te constituiu, meu irmão, para você ser o sacerdote e o líder do seu lar, e para que você possa também ser o sacerdote, mesmo não sendo líder, não sendo casado ainda, mas para que você possa exercer esse domínio também, Deus te constituiu e te deu a palavra dEle, e te capacitou para que você possa fazer de acordo com aquilo que Ele tem previsto para você. O problema é que o homem às vezes erra o alvo. Há uma direção e a gente foge dessa direção que é estabelecida pela palavra de Deus. Mas um detalhe fundamental em relação a essa primeira característica da autoridade, dela ser constituída, é que hoje em dia há uma discussão muito grande acerca de autoridade. Há uma noção de que a autoridade existe somente para dominar
ou de alguma forma abusar das pessoas que estão sob sua autoridade. E não é essa a posição do Senhor. Olha o que diz Romanos 13, 1, 2. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Nós estamos sob a autoridade de Cristo. Nossas esposas e os nossos filhos no nosso lar estão sob as nossas autoridades. E quando Deus nos coloca sob nos dá qualquer autoridade para exercermos, qualquer autoridade nós recebemos do Senhor. Mas pastor, tem pessoas que exercem autoridade de maneira vil. Essas pessoas estarão sujeitas ao juízo do Senhor. O Senhor vai julgar todas as coisas. Não cabe a nós julgarmos essas pessoas. Nós podemos até não concordar, mas quem julgará essas pessoas será o Senhor. A autoridade masculina no lar ela é constituída por Deus. Em Efésios 5, 2, 23 dizem: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É uma palavra que hoje em dia, se a gente falar isso na televisão, é capaz de jogar pedra na gente, né? Mas é a palavra de Deus que disse. Agora, se você é um homem de Deus, um homem amoroso, um homem que exerce a autoridade conforme a palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos falar sobre o exercício dessa autoridade, a sua esposa vai querer lhe obedecer. Quem aqui quer obedecer a Cristo? Quem aqui quer seguir a Cristo? Existe a mínima possibilidade da gente se rebelar contra a autoridade dele? Espera aí, Senhor, mas por quê, né? É esse o caminho em relação ao homem e à sua esposa. Se ele exerce essa autoridade de acordo com a vontade de Deus, não haverá isso. E se houver rebeldia, Deus tratará. Então, o marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ainda em Efésios, no versículo 6, a palavra fala sobre os filhos, que os filhos também estão sob as autoridades dos pais, e os filhos também estão sob a autoridade do pai, que diz o seguinte: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O mundo fala em honrar pai e mãe, irmãos? Não. Hoje em dia, aliás, estão até querendo tirar dia dos pais e dia das mães, né? Por causa de uma minoria, eles querem atingir. Porque é um dos momentos tão interessantes de você poder honrar uma pessoa tão querida. Embora a gente tenha que honrar nosso pai e nossa mãe sempre. Segunda característica da autoridade. Os irmãos acham que alguém recebe uma autoridade somente para poder dar ordem e exercer os privilégios da autoridade? O cidadão vira um juiz e ele vai então somente dar ordens e receber o salário no final do mês? Ele não tem que trabalhar, não? Ele não tem que julgar, não? Ele não tem que fazer o bem, não? Então, quando a gente fala em finalista, que a autoridade ela é finalista, porque toda autoridade ela é constituída para um fim. E a Bíblia diz para nós sobre isso. Olha só o que a Bíblia diz. Em Romanos 13, 3, 4. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem. Sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Aí vem a resposta. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, irmãos, todas as autoridades são ministros de Deus para o seu bem. Se ela não estiver fazendo o que é certo, não estiver agindo para o bem, ela vai estar fora dos propósitos de Deus e ela vai se acertar com o Senhor no momento certo. Você, como autoridade no seu lar, autoridade na sua família, constituída por Deus, você tem que fazer o que é bom. Um dia desse, uma irmã comentou comigo: olha, pastor, você poderia comentar com os homens, falar sobre a Lei Maria da Penha. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu me recuso de falar sobre Lei Maria da Penha para os homens na igreja.
Para os homens da igreja eu falo de Efésios. Que você tem que tratar sua esposa com amor, com respeito, dando preferência a ela. Se a palavra de Deus está dizendo que você tem que tratar com amor, com respeito, como vaso de honra, essa lei é infinitamente superior à lei Maria da Penha, irmãos. É infinitamente superior. Se todo homem cumprir o que a palavra de Deus está dizendo para nós, eu não preciso falar em lei Maria da Penha. Porque só em si falar da lei Maria da Penha já é uma derrota total do Evangelho. E nós estamos tendo um congresso como esse, uma conferência como essa, justamente porque nós queremos tratar do domínio, da autoridade que Deus nos dá para fazermos essa autoridade conforme a vontade de Deus, não é isso? Bem, como eu falei, a autoridade ela é finalista, ela tem uma finalidade. Um rei tem a finalidade de governar, de fazer com que as coisas andem. Você vê o governador do Distrito Federal, tantas coisas que ele tem que fazer para que o Distrito Federal possa andar. Um juiz não existe por si só, ele existe porque ele tem que pacificar, há contendas, ele tem que dizer o direito, ele tem que fazer justiça. Um oficial militar, da polícia militar, do bombeiro, do exército, não sei de onde, ele existe porque existe uma tropa a ser comandada, em que em determinados momentos de combate precisa ser liderada, e aquela pessoa tem que ser capacitada e ter condições de liderar aquelas pessoas para o bem comum. Um pai de família, a autoridade do homem, a autoridade dada para você, homem, não é à toa. É para que você lidere a sua família, para que você conduza a sua família ao Senhor, para que você faça com que seus filhos cresçam bem, cresçam saudáveis, não só fisicamente, mas emocionalmente. Nós vivemos em uma época de crianças, adolescentes, jovens e adultos, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente. Uma geração que muitos pais são omissos, e justamente em razão dessas omissões é que há esse tipo de sofrimento. Bem, a autoridade, outra característica é que a autoridade ela deve ser exercida. Exercer autoridade dá trabalho, irmãos. Não é fácil. É muito mais fácil você se omitir, deixar para lá, fazer de conta que não vê, do que exercer a autoridade. Muitas vezes acontecem algumas consequências. Nós temos aqui a palavra de Deus, que Jesus foi chamado por Marta e Maria para curar Lázaro. E ele, quando recebeu essa chamada, ele ainda demorou mais 3 dias até chegar. Ficou mais um dia lá, deu uma enrolada, saiu, esperou passar. Deu 4 dias, quando ele chegou, já era 4º dia. E havia uma ideia, um pensamento religioso daquela época, que depois de 3 dias ninguém mais podia ser ressuscitado. Até 3 pode, mas depois de 3, só Deus. Depois de 3, só Deus. Quem que Jesus é para você, meu irmão? Jesus é o Deus de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Então Jesus veio, orou, e Lázaro foi ressurreto. E ele veio, e a palavra de Deus diz então que as pessoas, isso gerou uma confusão muito grande. E em João 11, 5:3, 5:4 diz o seguinte: desde aquele dia resolveram matá-lo. Dia que Jesus exerceu essa autoridade de maneira tão forte, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava mais publicamente entre os judeus. Eles queriam abreviar o ministério de Jesus. Mas retirou-se para uma região vizinha, no deserto. Quando você exerce a autoridade, você sai um pouco do seu lugar comum. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Esses filhos de Eli, sabe o que eles faziam? Eles tomavam a comida que as pessoas levavam lá o sacrifício e comiam essa comida que era para o sacrifício do Senhor. Não bastasse, ele dormia, se deitava com as servas que servia junto ao tabernáculo, irmãos. E Eli sabia disso? Sabia. O que Eli fez? Chamou seus filhos. Olha, meus filhos, vocês não podem fazer isso. Vocês estão fazendo isso contra Deus. Só isso. Você já viu aquele pai que o menino está fazendo a coisa errada? E ele vira para o menino e fala assim: meu filho, não faça isso, meu filho. Isso está errado. Você não pode fazer isso.
Aí o menino fala, tá bom, papai. Aí o pai sai e ele faz de novo. Mas meu filho, por favor, não faça isso. Não faça isso, porque isso está errado. Aí o menino, você sai, o menino faz de novo. Chega a dar, eu me arrepio quando vejo essas coisas. Irmãos, Eli era para ter, sabe uma coisa, vocês não vão servir mais aqui não. Vocês não vão servir mais aqui. Fora! E não vai ter salário também não, fora, vai trabalhar. O que ele fez? Cruzou os braços. E o que aconteceu? Morreu Eli, morreu seus 2 filhos e a arca do Senhor foi levada. Por causa da omissão. Nós não podemos ser omissos. Nós temos uma autoridade dada pelo Senhor e nós temos que exercitar essa autoridade. Se a gente deixar de exercitar essa autoridade, acontece isso aqui, ó. 1 Samuel 2, 29 e 30. Porque, olha só o que Deus fala para Eli. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada, que se fizesse na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Nós não podemos ser omissos. Deus nos deu uma missão tão importante, tão bonita, um privilégio tão grande de poder liderar, de poder ser o cabeça do casal, de poder estar aqui nessa terra liderando. Mas nós não podemos ser omissos, porque liderar não é fácil, irmãos. Exercer autoridade não é fácil. Você ter que chamar a atenção, dos filhos, é fácil? Não é fácil. Eu falo para vocês que eu tenho 3. Os meus 3 agora já estão grandes. Graças a Deus, são uma bênção. Mas foi um período que muitas das vezes eles iam dormir não falando comigo, né? Com raiva. Não quero saber. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou me incomodar? Vou. Mas como Deus me deu essa autoridade, como Deus te deu essa autoridade, exerça a autoridade. No final, seus filhos vão te amar. Hoje eu vivo muito bem com os meus filhos. São todos, mais novo tem 24 anos. Respeitosos, educados, uma bênção. Mas olha, não foi fácil. Não foi fácil. Quarta característica da autoridade. A autoridade pressupõe conhecimento. Você precisa saber o que você tem que fazer. Se a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, não quer estudar a palavra de Deus, não quer se preparar para saber o que Deus tem para ele, o que ele tem para a família, fica difícil. Como é que você vai orientar bem o seu filho? Como é que você vai orientar bem a sua esposa? Conhecimento. Tem que conhecer os limites da sua autoridade. Até onde você pode ir. Até onde você não pode ir, deixa que Deus vai agir. Você precisa saber disso. Os reis de Israel, a maior parte dos reis de Israel, eles cometeram esse pecado justamente porque não conhecia a palavra do Senhor. Não conhecia os seus limites. Eles eram reis. Eles dominavam sobre todo o povo. Mas ele não conhecia seus limites. Eu gosto de pegar um exemplo muito bom, que é o exemplo de Saul. Deus deu uma ordem para Saul, uma ordem muito simples, né, para Saul, para que ele pudesse cumprir essa ordem. Ele iria destruir os amalequitas, e a ordem era destruir os amalequitas, todas as pessoas, todos, e todos os animais, todos, nada, nem boi, nem ovelha, nem nada. Ele chegou lá, destruiu todas as pessoas, mas o rei ele deixou. A ordem foi muito clara a todos. E os animais, ele destruiu só aqueles que estavam com problemas, né? Os bons mesmo, eles, peraí, mas é um desperdício. Por que eu vou fazer isso? Irmãos, nós temos um Deus que é autoridade sobre nossas vidas. Tem certas coisas que a gente até queria discordar.
Chega assim difícil, mas é Ele que é a autoridade, a gente tem que fazer aquilo que Ele manda a gente fazer, apesar de toda a dificuldade, né? Então, em Mateus 2, 29, diz o seguinte, ó, respondeu-lhe Jesus, errais por não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E no Antigo Testamento, em Oséias 4, 6, diz o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você liga a televisão, dependendo do canal que você tiver, está passando alguma coisa que totalmente imprópria para você, para sua esposa e para seus filhos. Aí o seu filho quer assistir, seu filho adolescente. Você fala, não, nós não podemos ver isso, que isso aí é uma apologia ao aborto. E quando a gente vai lá no Decálogo, né, em Êxodo 20, nós vemos que o terceiro mandamento é não matarás. Tem tanta, isso aqui é uma apologia ao adultério. A palavra de Deus diz que nós não podemos adulterar. Nós não podemos olhar para a mulher alheia. Nós temos tantas coisas que nós devemos seguir. Agora, muitos a gente não conhece, né? Nós devemos ensinar aos nossos filhos, isso aqui vai para aqueles que têm filhos ainda menor, mas isso vale de uma forma geral, né? O valor da disciplina, o valor de respeitar as autoridades. Um professor em sala de aula, irmãos, tem que ser respeitado. Se você não ensina seu filho a respeitar um professor, você quer que ele te respeite na sua casa? Eu trabalho muito com isso, na procuradoria eu pego muito processo de mães que os filhos desrespeitaram os professores, fizeram tudo errado, aí ela ainda tem coragem de contratar um advogado e entrar contra o Estado, pedindo dano moral. Graças a Deus que o direito ainda não está tão falido, apesar do nosso direito ser muito fraco, mas não está tão falido. Mas quantas pessoas fazem isso? O princípio da autoridade é dado por Deus, né? Os reis daquela época e muitos homens fazem o que quer e não o que devem fazer. Nós devemos fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito e não o que a gente quer fazer. Fazer o que quer, há um adágio popular que diz o seguinte, ó, não sei o segredo do sucesso, mas com certeza o segredo do fracasso é fazer o que quer e não o que deve ser feito. Quantas pessoas que não querem estudar? Aí depois fica adulto, reclama, né? Poxa, eu não quero estudar, mas agora eu não estou conseguindo um bom emprego. A gente pode até escolher o que semear, viu, meus irmãos? Mas nós não podemos escolher o que a gente vai colher. Porque aquilo que a gente semeia, isso nós vamos colher. Isso a gente tem que ensinar para o nosso filho logo cedo. Eu não quero levantar cedo. Não quero trabalhar. Ok, também não vai ter salário no final do mês. Quantas pessoas perdem o emprego porque tem dificuldade de levantar e não quer levantar? Sansão olhou para as mulheres dos filisteus e achou umas moças bonitas. E virou para o pai dele e falou assim, pai, quero aquela ali, ó. E o pai falou o que para ele? Meu filho, tem tanta mulher aqui em Israel. Você é Sansão, rapaz. Você é o Sansão, escolhe um aqui. Aí ele, mas pai, eu quero é aquela. Nós conhecemos a história, né? A mulher foi, conversou, acabou traindo ele. Aí depois ele não satisfeito, continuou no seu querer e não no que devia fazer, porque ele era um nazireu, ele era um escolhido de Deus, ele era um ungido de Deus. Foi se meter com Dalila, aconteceu com ele a mesma coisa. Irmãos, quantos moradores de rua são pessoas que fizeram o que queriam na sua vida? Eu já fiz assim por algum tempo esse trabalho de evangelismo de rua, conversando. Sabe o que a gente encontra no meio dos moradores de rua, irmãos? Pessoas que já foram pessoas que, por algum tempo na vida deles, eles resolveram seguir o que era certo, fazer o que tinha que fazer. Ali a gente tem médico, ali você tem advogado, ali você tem engenheiro, você tem professores, você tem todo tipo de pessoas ali, que num determinado momento da sua vida, resolveu fazer o que queria, e não o que deveria fazer. Estão na sarjeta, jogados na rua.
porque resolveram fazer o que queria. Nós somos servos do Deus vivo. Nós fazemos a vontade do nosso Pai. Irmãos, é uma bênção servir a Deus, é ou não é? Quem pode reclamar de servir a Deus aqui? Não é fácil, passamos por lutas, mas nós temos um Deus que nos abençoa, né? Graças a Deus. Eu estou dando aula para os jovens lá na igreja sobre ética cristã. E existe uma ética existencialista que ela prega para esse sistema do mundo, prega justamente isso, que você deve fazer o que você quiser, experimentar o que você quiser, porque essa vida passa, e o certo mesmo é você experimentar de tudo, fazer de tudo, o que vier na sua cabeça. Quem aqui conhece Raul Seixas? Os mais velhos conhecem, né? Ou já ouviram falar de Raul Seixas? Raul Seixas tinha uma música chamada Sociedade Alternativa. Já devem ter ouvido essa música, né? Ela, viva a sociedade alternativa. Alternativa a quê? Os irmãos já pararam para pensar? Nós vivemos numa sociedade ocidental, cuja nossa tradição é judaica cristã. Então, é uma sociedade alternativa ao cristianismo. E aí, ele põe como um princípio para essa sociedade alternativa dele, é o seguinte: faze o que tu queres, porque é tudo da lei. Faze o que tu queres, porque é tudo da lei. Que lei é essa? Ele usa, como é bonito hoje falar, a lei do amor, né? Quando a gente fala da lei do amor, significa que estou tirando Deus de lado e é só o antropocentrismo, ou seja, só o homem no centro. Só estamos falando em relação ao homem. E é um amor que exclui Deus. E quando a gente parte para esse faz o que tu queres, porque é tudo da lei, nós estamos falando o seguinte: faz, segue a sua vida e não se preocupe com Deus. Quantas pessoas vivem assim, né? Mas vai chegar um dia em que essa pessoa vai se deparar com o Senhor. Vai chegar um dia em que ela vai ter que prestar contas ao Senhor. E a pessoa vai sofrer aqui na terra, porque eu não vejo quem vive sem Deus que seja feliz. Até parece ser feliz, mas no fundo não há como ser totalmente feliz. E chegará o dia que ela vai ter que prestar contas ao Senhor. Eles não atentavam para os limites da sua autoridade, eu já falei. Outra coisa que também a autoridade, última característica da autoridade. Essa autoridade, ela é testada. Todo mundo que tem autoridade, irmão, prepara que vai ser testado. Se você tem alguma autoridade aqui nessa terra, que seja do homem, que seja do mundo, ela vai ser testada. Mas você tem uma autoridade dada por Deus. E Deus deu uma autoridade para Adão. Adão, você vai cultivar e guardar. Só que é o seguinte, Adão, você não pode comer do fruto da árvore da vida. Pode comer de tudo, mas daquele fruto não. Irmão, estão vendo que coisa? Pode tudo. Adão, o paraíso é seu, Adão, pode tudo. Mas essa aqui não. Aí veio a serpente, conhecida como o antigo dragão, Satanás, o enganador, e quer dizer que Deus falou que não pode? Então, você conversa, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Olha a ganância no coração. Qual era a responsabilidade de Adão, irmãos? Qual era a responsabilidade de Adão? Cultivar e o que mais? Guardar. Guardar de quem? Tinha bandido naquela época ali? Tinha salteadores? Alguém ia assaltar? Não, era guardar justamente porque Satanás, justamente porque Deus sabia que ia aparecer. Era cultivar e guardar. Quando chegou na hora do guardar, a mulher dele, olha aqui, pô, patrão, olha aqui, comeu e toma, Adão, toma. O que Adão tinha que ter feito? Negativo, peraí. Você não era para fazer isso, você veio aqui para me ajudar e você come? Não, vamos aguardar Deus chegar. Senhor, a mulher fez isso, né? Sem a minha autorização, contra a minha vontade. Mas o que Adão fez? Comeu, e é gostoso. Não, me dá um pedaço também, né? E também comeu. Quebrou. No primeiro teste, ele foi reprovado. Irmãos, você vai ser testado e a gente vai ser reprovado algumas vezes,
vai ser aprovado em outras, né? Mas você vai ser testado. Eu me lembro que, em relação ao exercício, quando eu fui tenente da Polícia Militar, em 90 eu era segundo tenente, novinho, tinha 22 anos. E tinha um soldado que jogava futebol comigo no quartel. A gente tinha churrasco, naquela época, como tinha churrasco naquele quartel? Todo mês tinha um churrasco. E esse soldado, ele tinha uma coisa legal, que ele tocava violão. E tocava música sertaneja, eu sempre gostei de música sertaneja. Então, quando tinha um churrasco, ele já começava, eu já chegava perto, e ele já sabia as músicas que eu gostava, ele começava a cantar, e a gente cantava junto, era aquela... Mas um dia, eu fui escalado para levar uma tocha, estava tendo umas Olimpíadas, não sei das quantas, estava vindo lá da Austrália para cá, eu sei que eu fui escalado para poder fazer parte de um corpo de cerimonial para levar essa tocha. Ia correr eu, mais uns 4 ou 5 soldados, ia pegar essa tocha do 2º Batalhão em Taguatinga, até o centro de Taguatinga, onde um tenente do bombeiro ia pegar essa tocha de mim e ia levar para o quartel do bombeiro. E essa minha corrida, acho que era por volta de umas 18 horas que eu ia fazer essa cerimônia. Aí eu virei para esse soldado, que era da secretaria, trabalhava na secretaria, e o material que a gente estava levando era da secretaria. Falei assim para ele: fulano, não vai embora, deixa a secretaria aberta, que quando eu voltar, nós precisamos guardar isso aqui, não tem onde levar e tudo mais. Tranquilo. Como ele cantava comigo, jogava futebol e tudo mais, eu corri e fui. Quando eu voltei, era 8 horas da noite. Quando eu chego lá, o que acontece com a secretaria? O expediente já tinha ido embora. Como é que está a secretaria, irmãos? Fechada. Cadê o policial? Foi embora. Aí lá vou eu até correr a chave. Aí só fui sair de lá quase 9 horas da noite. Aí no dia seguinte eu voltei, ele com a cara deslavada, faz quando que não aconteceu nada, né? Que não aconteceu nada. Olhou para tudo bem. Ele falou assim: vem cá, fulano. Eu não falei para você ficar ontem? Falou, pois é, falei. Você não ficou? Mamãe, não. Você hoje está no pernoite. Você vai ficar hoje até 10 horas da noite aqui, sem sair. Ficou com o bico para mim por um período, mas depois passou. Meu filho, os filhos testam a gente, a nossa autoridade, irmãos. Os filhos vão testar a sua autoridade. Eles vão ver até onde eles podem, o que pode ou o que não pode fazer. Vou dar um exemplozinho, um clássico aqui. Como eu falei, eu tenho 3. Os meus filhos, quando eu era pequeno, Laís era mais velha, Rodrigo e Rafael. Então vamos lá, o Rafael devia ter uns 2 anos. Se ele tinha 2, o Rodrigo tinha 3, a Laís 4 e meio. E eu sempre ensinei os meus filhos a não falar palavrão. Você tem que ensinar os meninos desde pequenininho. Porque é bonitinho ver menino falar palavrão, não é? É bonitinho, eles falam palavrão, é bonitinho, mas... É bonitinho, de repente, você vê um menino fazer isso. Mas um garoto já de 10, 8 anos, 12 anos, é muito feio. E você tem que ensinar desde cedo que isso não agrada a Deus. Então, eu sempre fui muito tranquilo com eles. Quando a gente exerce a autoridade, você tem que primeiro ensinar, para depois cobrar. E eu sempre fiz isso. Orientei eles nesse sentido. E eu sei que os meus filhos, a minha mais velha, já tinha passado por essa área, já tinha corrigido ela. O meu garoto do meio, o Rodrigo, também já tinha passado, eu já tinha corrigido. E eu sempre tive a regra de 3. Cada um tem a sua regra, né? Mas a minha regra é 3. Eu aviso uma vez, cometeu o erro, eu avisava uma segunda vez. Cometi o erro, eu avisava. Aí na terceira vez, eu corrigia. Isso eu fiz com a minha mais velha, com o do meio. Mas o meu caçula é fogo, né, irmão? Por isso que a gente tem que ter filho mais cedo. Caçula é fogo. O meu caçula, a raspinha do tacho, ele chegou lá em casa e falou um palavrão. Falou um palavrão, uma besteira. Pequenininho, todos riram, todo mundo riu, bonitinho. Mas eles riram e olharam para mim, né? Sabe como é que é? Então riu, achou engraçado, mas papai, e aí? O que o senhor vai fazer? Como é que é? Porque, em outras palavras, esse olhar assim, ó, comigo e com ela, foi assim. E como é que é com ele? Aí eu chamei: meu filho, não faça isso. Não pode, está errado, é feio, Deus não gosta, isso. Passou. 2 dias depois, estamos ali naquela farra com os meninos, daí a pouco o mesmo palavrão. E os outros começaram a rir, e aí os 2 olham para mim. Aí eu: meu filho, isso, conversei. Passou mais uns 2, 3 dias,
daí a pouco eu chego do trabalho, quando eu chego eles vêm aquela farra toda, e ele do nada, palavrão. Terceira vez. Eu cometi o erro nessa terceira vez, que como era o caçula, eu violei essa regra e passei para a terceira. Ainda falei, filho, assim, aí ele não vai fazer mais, não vai. Mas, irmão, não teve jeito, irmãos, não tem jeito. Se você não tomar providência, não resolve. Se você disciplinar, não resolve. No outro dia eu estou chegando do trabalho, a mesma coisa, veio os três na minha direção, aquela coisa toda, e o meu caçula novamente, do nada falou palavrão. Aí os dois já olharam para mim, já nem riram, porque eu acho que eles já sentiram a gravidade da situação. Aí eu já peguei ele, e ele olhou, fez quando que não era, eu já peguei pelo bracinho, levei, fizemos a correção que tinha que fazer. Nunca mais. Sabe quando foi que ele falou de novo palavrão? Nunca mais. É ruim corrigir filho. É ruim dar castigo para filho. Mas se você não exercer a disciplina, você terá problemas depois no futuro. E ele vai te testar, né? Ele vai te testar. Bem, quem instituiu a nossa autoridade foi Deus. Vamos agora para 3 pontos básicos. Eu quero terminar essa palestra com vocês falando desses 3 pontos. Primeiro, a autoridade do homem do lar. Quem instituiu foi Deus. Em 1 Coríntios 11:13 eu já falei isso com vocês. Como exercer essa autoridade? Talvez essa seja a parte mais importante que eu gostaria de falar com vocês, é de como exercer essa autoridade. Por que nós sabemos que temos essa autoridade? Nós temos. Agora, como exercer? Em Efésios 5:2 vem dizendo para nós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Então já tem um parâmetro. O nosso amor é o amor de Cristo pela igreja. Cristo se deu pela igreja. Como é que nós devemos fazer pela nossa esposa? Nós devemos nos dar pela nossa esposa. Nós devemos ser o mais solícito e prestativo possível, porque Cristo fez tudo por nós. O pastor Luciano Subirá diz o seguinte, a Bíblia faz uma clara distinção entre autoridade e autoritarismo, que podemos definir como sendo o uso errado, o abuso da autoridade. Segundo o dicionário de língua portuguesa, autoritário é alguém que se firma numa autoridade forte, ditatorial, dominador e impositivo. A autoridade exercida por nós, em nosso lar, ela deve ser exercida em serviço, servindo a nossa esposa, servindo os nossos filhos, né? Assim como Cristo, como nosso cabeça, como nosso líder, veio esse mundo para nos servir, nós também devemos exercer essa autoridade no lar, servindo. Demonstrar amor. Uma das maneiras da gente demonstrar amor pela nossa esposa e pelos nossos filhos é servindo a eles. Essa ideia de o pai todo-poderoso e que o filho faça isso, faça aquilo, não, irmãos. O filho tem que ser obediente, sim. Porque você está preparando ele para ser um servo de Deus. Você às vezes vai ter que dar um castigo. Você às vezes vai ter que corrigir o seu filho. Mas você tem que fazer isso com amor. Ele tem que ver em você o amor. Em Marcos 10, 42, 45 diz o seguinte, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos.
Irmãos, nós mostramos o nosso amor pela nossa esposa, a gente fazendo o possível para abençoá-la, o possível para abençoar os nossos filhos. Isso é diferente de você ser manipulado pela esposa para fazer coisas erradas. Não. Você fazer o bem para sua esposa e para os seus filhos, você está cumprindo o seu dever e a missão para a qual você foi chamado. Agora, se a sua esposa tentar te manipular para que você faça aquilo que não é bom, que não é justo, que não é correto, aí você tem que ser um instrutor da sua esposa e também orientá-la nesse sentido. Então, o serviço tem que ser o amor, o exercício da autoridade tem que ser para servir, né? E uma das maneiras que a gente serve a nossa família, estando presente. A maior maneira que os homens, lamentavelmente, hoje em dia, principalmente do mundo, usam para poder escapar do seu dever de autoridade, de servir a sua família, é ser ausentes. Eu tenho muito trabalho. Aí toda a responsabilidade de disciplina dos filhos fica nas costas de quem? Da esposa. Eu tenho muito trabalho. Aí toda a responsabilidade de cuidado, de levar para o médico, de conversar, de instruir, de fazer, fica na costa da esposa. Eu sou provedor. Irmãos, ser provedor é uma dos nossos encargos. Mas não é só isso. Um filho, ele tem que ser formado. Se você não ensinar o seu filho, veja que nós acabamos de ler em Gênesis 2:1, que lá no Éden, o homem foi colocado para cultivar e para guardar. Cultivar pressupõe trabalhar, pressupõe fazer com que se cresça. Cultivar pressupõe ensinar. Quem é que vai ensinar seus filhos, irmãos? A televisão? É a televisão que vai ensinar seus filhos? É a internet que vai ensinar seus filhos? São os coleguinhas dele? São os professores que muitas vezes que sequer sabem para eles do ponto de vista moral? É você que tem que tirar o tempo e exercer a sua autoridade ensinando os seus filhos. Em Provérbios 22:6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você tem que ensinar quem? Desde o começo, é a criança. Eu vou contar um segredo para vocês. Para quem é pai, para quem não é pai ainda, você começa desde pequeno, mas até crescer, até depois de casado, você ainda continua sendo um conselheiro, estando como um ombro amigo, porque você continua sendo pai para o resto da vida. Mas se você não ensina desde pequeno, você vai ter problemas no futuro. Vai ter problemas. Então o pai tem preguiça de corrigir o filho. Filho, quando é pequenininho, é a coisa mais linda do mundo. Então você corrigir e dar um castigo é ruim, é difícil. Aí depois você quer que ele seja um adolescente, ou um adulto responsável, educado, que as pessoas falam, nossa, que menino educado, que pessoa boa. Mas você não trabalhou, você não semeou. E o exercício da autoridade pressupõe que a gente faça isso, né? Nós não podemos ser omissos. Alguns pais perguntam, onde foi que eu errei? Já viu essa famosa pergunta? Onde foi que eu errei? Meu filho, você em vez de ficar na televisão o tempo todo só vendo futebol, não saía para jogar futebol com seu filho? Não saía para poder ver um filme com o seu filho, para bater um papo com o seu filho? Para ver o que ele pensa, para orientar? Se você não ensinar, os outros irão preencher seu papel. E saibam que não vai sair do jeito que você pensa que deveria sair. Ensinar é ter compromisso com Deus na sua obra e ter compromisso com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Ensinar, você tem que ensinar o seu filho a ser generoso. Você é uma pessoa generosa, mas nunca você ensinou seu filho a ser generoso. Você nunca mostrou ao seu filho como ser generoso. Você não precisa falar assim, olha meu filho, papai vai te dar uma aula aqui de como ser generoso. Seja generoso e ele vai ver. As nossas palavras são importantes, mas os nossos exemplos são mais importantes do que as palavras, porque eles arrastam. Guardar pressupõe proteger, sustentar, manter o progresso. Ensina o seu filho a respeitar, a ter obediência, a obedecer a mãe, a obedecer o professor, a obedecer a autoridade pública, né?
Eu tive uma grata satisfação, assim quando os meus filhos eram pequenos, em 1999, eu fui encarregado, o pastor da minha igreja congregava na Igreja Batista Central, em Taguatinga, e a gente estava fazendo uma conferência dessa de casais, em Caldas Novas, uma conferência muito boa. E quem ia ministrar era o pastor Neco Simões e a irmã Priscila. Alguém conhece eles? Já ouviu falar no pastor Neco Simões? Ele é muito famoso para lidar com. E olha o tanto que eu fui abençoado. O pastor falou assim, olha, irmão Robert, você pode pegar esse casal lá no aeroporto e levar para Caldas Novas? Eu posso. Aí fui eu e a minha esposa, pegamos eles, e a gente estava com os meninos tudo pequenininho, acabaram de nascer. Irmãos, tivemos uma aula de como disciplinar. Ele falou assim, ó, nunca bata no seu filho, nunca corrija, nem bater, não se fala bater em filho. Filho você corrige. Nunca corrija seu filho com raiva. Não corrija seu filho usando mão também, não, que a mão é para casa. Converse com seu filho antes. Se você errar, peça perdão ao seu filho. Você já pediu desculpa para o seu filho alguma vez? Tem que pedir, irmãos, eu já pedi. Nós erramos também. A gente faz julgamento errado, a gente faz coisas erradas. Seu filho tem que saber que você erra também, que você sabe pedir perdão, que você sabe pedir desculpa. Disciplina dá trabalho, é inconveniente, mas é necessária. E o fruto da disciplina, como exercício da autoridade que Deus colocou no ombro de vocês, meus irmãos, é maravilhoso no futuro. Exercer a autoridade amando a sua esposa. Outra maneira de exercer a autoridade é amando a sua esposa. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou e deu. Se você ama, você tem que dar do seu tempo. Você tem que dar do seu carinho. Tem marido que procura esposas só para aqueles momentos mais íntimos. Irmãos, não. Tem marido que não conversa com a esposa sobre todas as coisas. Se você é namorado, não conversa. Namorado não, né? Porque namorado está investindo, né? A gente sabe que namorou, mas depois que casou. Amor, irmãos, amor não é um sentimento somente. Amor é uma decisão. Sabe quando você está com a sua esposa? Quem é casado aqui vai saber o que eu vou falar. Tem dia que você não quer falar com ela, não é? Tem dia que você não quer falar. Tem dia que você não quer nem ouvir a voz dela, que foi... Aí você tem que falar assim, essa é a mulher que Deus me deu. Essa é a mulher que eu recebi no altar. E eu amo essa mulher. Eu sei que hoje está difícil, mas eu amo essa mulher. Porque ela é uma bênção, ela é isso. Fale isso, irmãos. Em vez de falar maldição, de falar de coisas... Fale isso, lance a palavra. Haja de maneira diferente, haja com amor. Amar a esposa é importante, né? É importante para ela, é importante você se importar com o que ela pensa ou com o que ela quer, né? Às vezes fazer um agrado para uma mulher é uma coisa tão simples. Minha mulher mesmo, ela gosta que eu como em casa. Eu gosto de comer besteirinha fora, eu vou confessar para os irmãos. Um churrasquinho, lá perto de casa tem um churrasquinho do Gaúcho, que é uma delícia. E eu gosto de ir lá, mas ela fica brava que eu como fora. Aí eu como ali o que foi que ela fez ali, a comidinha que tem ali, eu como, eu fico numa alegria. Só porque eu comi ali. Eu queria comer o churrasco, mas eu vou comer ali, né? Olha a alegria que eu falo, que ela vai sentir. Gosta de assistir uma série comigo, irmão, tua mulher pode, de repente assiste uma série com ela, de repente dê uma caminhada com ela gosta disso. Se a gente parar para pensar, não são coisas grandes. O que vai demandar é um pouco do nosso tempo. E melhor do que você dar presente para as suas esposas, dê você para ela. Se dê do seu tempo. Hoje a louça está aqui, ela vai lá. Não, amor, eu não quero que você lave louça hoje, eu vou lavar para você. Mostre um amor assim, voluntário, se doando, né? Amar a esposa também é ser provedor da sua necessidade. Eu acredito, no meio do povo de Deus não tem muito disso, mas tem. Às vezes a pessoa está casada, a esposa está precisando de coisas básicas para a higiene pessoal dela. Está faltando. Não pode, irmãos. Veja os anseios da sua esposa, veja o que você pode ajudar. Minha esposa trabalha e ganha mais do que eu, então você pode ajudar em outras coisas, né? Tem N coisas que você pode fazer. Amar
É isso, e quando a gente lidera por amor, a pessoa te segue por amor. Algum tempo atrás eu ouvi um testemunho que eu achei muito bonito. A minha mãe me contou esse testemunho. Diz que tinha um caixa de um banco que ela ia. Esse caixa já tinha seus 50 anos, mais ou menos. E eu não sei por que surgiu a conversa. E ele falou assim, olha, uma das pessoas que eu mais admiro e respeito nessa vida é o meu pai. Eu achei legal. Quando ela falou isso, eu achei legal. Ué, o meu pai, por quê? Porque lá em casa nós somos uns 10. Todos nós moramos aqui, morávamos ali na Ceilândia, aquela coisa toda, uma família simples, e meu pai era pedreiro. E aí, quantas vezes fazia um frango lá em casa para todo mundo? Pensa, 10 pessoas comiam frango. E ficava todo mundo ali para ir na panela, para na hora de chegar, cada um pegava um pedaço e tudo mais. E o meu pai era o último. Meu pai ficava ali, tranquilo, alegrinho, no cantinho dele, e ele era o último a se servir. Quantas vezes eu vi, só tinha um arroz e o feijão. E ele comia numa alegria, porque os filhos estavam sendo, cada um pôde pegar pelo menos um pedaço do frango. O exemplo do amor, ele fala mais alto do que qualquer outro exemplo, irmãos. Agora, a esposa, você tem que amar a sua esposa também, não deixando ela manipular você. Porque muitas vezes ela pode estar equivocada. Quantos maridos, lamentavelmente, são manipulados pela esposa? A esposa manipula o marido para o marido não ver a própria mãe. Irmãos, isso é pecado. Porque você tem que honrar pai e mãe. Você não pode abandonar sua família, deixar sua família de lá. Mas você tem que ver sua mãe, seu pai, sua família. Então, se você percebe que a esposa às vezes tem esse equívoco, conversa, ora com ela. E nesse momento você tem que ser firme. Vai ficar com raiva de você? Vai virar um pouquinho a cabeça? Não tem problema. Mas você não pode deixar de falar. Porque você é o sacerdote no lar. Você tem a autoridade de Deus ali. Normalmente, a grande maioria das vezes, a mulher não tem isso. A mulher está do seu lado, está te ajudando e os dois estão juntos. Mas não deixe isso acontecer, né? Por fim, irmãos, não tem problema nenhum o homem ouvir a opinião da mulher. Tem coisas internas. A mulher veio para você para ser um complemento, para ser uma auxiliadora. Tem coisas que ela sabe fazer muito melhor que você. Lá em casa é assim. Eu acredito que na casa de vocês é assim também. Não há violação da autoridade de ninguém. A mulher está à frente de determinadas coisas no lar, porque ela tem muito mais. Mas na hora do vamos ver, se precisa de alguma coisa, a segurança espiritual, a segurança emocional, normalmente é o homem. Normalmente é o homem. Saiba aproveitar o melhor da sua mulher. Saiba aproveitar o melhor dos seus filhos, agindo com amor. Não é? E eu quero terminar então concluindo o seguinte. Meu irmão, você é um escolhido de Deus. E Deus colocou autoridade nos seus ombros, que é um privilégio e é uma bênção. Segundo, Deus fala em Provérbios 20, 11 o seguinte: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que ela faz é puro e é reto. Se você é um líder, um chefe puro e reto, sua esposa, seus filhos vão saber te conhecer e vão seguir a sua liderança. O David O. Markley, ele disse a seguinte frase: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida. E a responsabilidade por isso é sua, homem. Porque é você que está diante de Deus, intercedendo, agindo, protegendo, guardando. Deixa eu terminar com esse texto do Hernandes Dias Lopes, que ele fala o seguinte: a família é o nosso maior patrimônio. É mais preciosa do que os tesouros mais caros e troféus mais cobiçados. Infelizmente, porém, há muitas pessoas que constroem seus monumentos de vitória sobre o mausoléu da família. Chegam ao topo da pirâmide, mas deixam para trás destroços de um casamento arruinado. Alcançam o apogeu do sucesso, mas largam para trás filhos feridos.
Sua família é o seu maior tesouro. Um casamento feliz vale mais do que riquezas. A mulher virtuosa vale mais do que finas joias. A herança de Deus na sua vida não é o dinheiro, mas os seus filhos. Então, irmãos, invista na sua família. Valorize a sua família. Tenha tempo para a sua família. Converse com os seus filhos. Brinque com eles. Participe da vida deles. De nada adianta você chegar ao pódio sozinho. Gosto dessa frase do Hernandes. De nada adianta você chegar ao pódio sozinho. Essa vitória tem sabor de derrota. A pessoa chegou ao topo da carreira. Tem muito dinheiro na conta bancária. Tem uma casa maravilhosa. Mas não tem mais a família que está do lado dele. Então nós devemos ter esse cuidado. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Sua família é um presente de Deus. Valorize, ame-a. Há uma mentira sendo contada todos os dias de que o homem não exerce a liderança do casal. Que o homem não exerce essa autoridade que Deus deu. Você deve ouvir essa mentira direto. Mas eu quero dizer para vocês que uma mentira contada várias vezes não se torna verdade. Amém? Que Deus esteja abençoando os irmãos. E eu finalizo com esse versículo de Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Amém? Não temas, porque Deus está contigo. Vamos colocar de pé e vamos orar. O Senhor está acabando de dizer que Ele está contigo, não tenha medo, eu te fortalecerei e segurarei com as minhas mãos direitas. Vocês podem até passar por lutas, mas vocês não estão sozinhos. O Senhor está com vocês. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos essa noite aqui, Pai, para falarmos da tua palavra, para te servir, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada homem aqui presente, cada pessoa aqui presente, que a sua palavra possa entrar no coração, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, exercer essa autoridade que o Senhor colocou sobre cada um de nós, com amor, com respeito, Pai, com reverência diante do Senhor. Que nós possamos amar as nossas esposas, os nossos filhos, ó Pai. Que possamos exercer, que nós não sejamos omissos, ó Pai, no exercício da autoridade que o Senhor tem proposto para nós. E desde já nós te agradecemos, ó Pai, pela tua providência, porque até aqui o Senhor tem nos segurado. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, que o Senhor possa levá-los em paz e em segurança, em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta teu irmão com a graça e a paz. Amém. Quantos foram abençoados com essa palavra?